A tradicional reunião da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, foi bastante movimentada hoje em Brasília. A bancada do Agro discutiu a votação dos vetos do marco temporal das terras indígenas. Você se lembra que o presidente Lula votou parcialmente o texto que estava aprovado na Câmara e no Senado, e agora o Congresso tem que apreciar esses vetos, ou para derrubar ou para acatar. Esse foi um dos temas da reunião de hoje da FPA. E um outro assunto mais recente é a reação contra as questões aplicadas na prova do Enem no último domingo. Flávia Rabelo tem as informações. Dois assuntos polêmicos dominaram a reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária nesta terça-feira em Brasília. O primeiro assunto são as questões do Enem, que irritou a bancada ruralista e inclusive ameaça convocar o ministro da Educação, Camilo Santana, para explicar em audiência pública as questões que, segundo os parlamentares, colocam o agronegócio como vilão na produção brasileira. O outro assunto tratado foi a reforma tributária e a possível votação dos vetos presidenciais ao projeto do Marco Temporal das Terras Indígenas. Mesmo sem admitir claramente, o presidente da frente, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, garante que se por acaso o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, não colocar na pauta os vetos do Marco Temporal, é pouco provável que a bancada ruralista, uma das maiores do Congresso, vote qualquer projeto do governo federal. A sessão do Congresso está agendada para quinta-feira desta semana. Não há qualquer tipo de relação entre um projeto e outro. Acontece que combinou de ser na mesma semana, né? Hoje está havendo a discussão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado em relação à reforma tributária. Nós temos uma sessão marcada do Congresso Nacional para o dia 9. Essa sessão só vai ocorrer, nós só deixaremos ela ocorrer se os vetos do marco temporal estiverem pautados para quinta-feira, e uma coisa não afeta diretamente a outra de maneira alguma. Hoje nós temos lideranças tanto da Câmara quanto do Senado que não concordam com esses vetos e que precisam pautar. O próprio presidente Arthur Lira deixou muito claro, já em reunião que tivemos na semana passada, de que a votação do marco temporal foi um trabalho da Câmara dos Deputados, em seguida um trabalho do Senado, que não é tema de negociação com o governo e que isso será pautado na sessão do Congresso. Então, não há questionamentos se isso depende de obstrução ou não da base do governo ou de oposição. O próprio líder Randolph disse mais cedo em entrevista que prevê a pauta com os vetos do marco temporal. Então, nós estamos preparados para votá-los na quinta-feira, dia 9. Tratamos das questões do Enem, que ontem causaram uma polêmica gigantesca, e domingo e ontem isso tem pautado bastante a mídia. Nós tomamos posições muito claras e muito duras em relação a essa questão da doutrinação ideológica numa prova que é para acessar a universidade, ou seja, infelizmente ela sendo usada para doutrinar os nossos estudantes. A gente não pode aceitar isso de jeito nenhum. Está pautado para a Comissão de Agricultura a convocação do ministro da Educação, também da ministra do Meio Ambiente, por outros assuntos já da semana passada. Outras 4 comissões da Câmara com convocações de ministros, ou seja, a reação do Congresso tem sido muito dura em relação a isso. De Brasília, Flávia Rabelo.